CBN Recife. Hoje, com Anderson Souza. 9h18. Nós estamos a poucos dias do fim do prazo para enviar a declaração do imposto de renda à Receita Federal e para muitos essa é uma prestação de contas que geralmente dá dor de cabeça. Inclusive porque esse ano começaram a valer algumas novas regras. E para falar conosco sobre esses assuntos, nós convidamos e está do outro lado da linha o contador e advogado especialista em direito tributário, Jário Santos, da Organize Consultoria. Jário, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom, Jário, por exemplo, ano passado a pessoa declarou IR, mas esse ano ela não atingiu aquela faixa de rendimentos. Esse contribuinte deve fazer a declaração a si mesmo? Ele pode ser notificado caso não envie o documento? E para quem é obrigado informar o imposto de renda esse ano? Tá. O simples fato dele ter sido obrigado no ano passado a fazer o seu ajuste, a sua declaração, não torna obrigado aos anos subsequentes. Tá? Certo. Ele precisa cair naquela faixa de obrigatoriedade. Por exemplo, se ele atingir um rendimento tributável cuja soma de todos os rendimentos dele foi superior a R$ 28.559,70, aí o tornou obrigatório. Certo. E outro tantos requisitos, por exemplo, se ele teve rendimentos isentos, não tributáveis, cuja soma também de todos os seus rendimentos foi acima de R$ 40 mil, isso também o torna obrigatória a entrega da sua declaração. Agora, tem gente que inclusive não atinge a faixa dos 28 mil, mas teve imposto de renda retido. É interessante essa pessoa declarar imposto de renda porque ela pode reaver esse valor de volta? Exatamente. Uma pessoa quando não atingiu a sua faixa de obrigatoriedade, mas houve em algum serviço que ele prestou, por exemplo, a retenção desse imposto de renda, isso é muito interessante que ele faça a sua declaração, faça seu ajuste, porque esse valor que foi retido será restituído para ele em sua declaração. Certo. E ele terá esse valor de volta. Bom, quanto à questão de patrimônio, o que deve ser informado nesse campo? O fato de ter uma empresa, por exemplo, no meu nome, eu devo ser obrigado a comunicar à Receita Federal que eu possuo esse CNPJ? Tá. Também o simples fato de você ser sócio da empresa ou ser empresário também não torna a pessoa obrigatória a entrega da sua declaração. Mas a soma do seu patrimônio, se for superior a R$ 300 mil, isso também o torna obrigatória a entrega da sua declaração. Certo. Então, o simples fato de ser sócio, não. Mas aí você vai somar o capital da empresa, vai somar os seus patrimônios, imóveis, terrenos, veículos. Se essa soma for superior até o final do ano, até 31 de dezembro do ano passado, 2017, a soma for superior a 300 mil, você deve entregar a sua declaração. Certo. Bom, tem muita gente, muitos contribuintes que inclusive acreditam que colocar o maior número de dependentes possível vai favorecer descontar o imposto de renda. Quando é que é de fato interessante a gente colocar os dependentes na declaração? Tá, quando a gente fala de dependente, eu acredito que é uma das principais dúvidas e um dos principais motivos da malha fina são as questões dos dependentes. Você colocar todos os dependentes na sua declaração não torna a sua declaração mais viável. Por exemplo, o simples fato de você pagar uma escola para um ente, um parente, um sobrinho, não tornam ele dependente seu. Tá? Os dependentes são aqueles que judicialmente declarados como dependente. Seja filhos, seja alimentandos, seja o esposo, a esposa, o cônjuge em geral, torna dependente. Certo. O fato de você colocar o maior número de dependentes, tem que ter cuidado com isso também, porque quando você coloca um dependente, e se esse dependente possui renda, a renda dele deverá ser declarada em sua declaração, deverá ser informada em sua declaração. Isso pode fazer com que o seu imposto de renda ele aumente, porque haverá uma soma de rendimentos, o rendimento ficará maior, e, por consequência, você também irá para uma alíquota maior do imposto de renda. Exato. Então, tem que ter muito cuidado com os dependentes nesse aspecto. Agora, quem recebe pensão deve fazer a declaração informando sobre esse rendimento? Sim, tanto quem recebe como quem paga a pensão. Né? Os dois devem declarar. Tanto a origem do dinheiro, de onde veio, quem foi que pagou a pensão, e quem está pagando deve declarar também para quem está pagando a pensão. Quais foram as principais mudanças na declaração desse ano que já estão disponíveis no programa, mas que só passam a ser exigidas de fato como erro para a gravação e transmissão da declaração a partir do ano que vem?
Tá. Já existe uma das mudanças, está obrigatória já para esse ano, né? Que é a questão do dependente acima de 8 anos de idade. Certo. Que deve ser informado o CPF dele. Tá? Então, acho que esse também é um dos motivos de tantas declarações que não foram entregues ainda. Faltam 9 dias e foi entregue praticamente 50% das declarações, né? A Receita Federal espera um número de 28 milhões de declarações, mais de 28 milhões, e temos um pouco mais de 14 até às 5 horas de ontem, de acordo com a Receita. Então tem muita gente buscando o CPF ainda, cadastrando os filhos, cadastrando os dependentes que têm idade superior a 8 anos de idade. Então essa mudança já está valendo já para essa declaração. E as outras mudanças é a questão, por exemplo, de imóveis. Nos imóveis você vai ter que informar todas as informações do imóvel, como IPTU, área do imóvel, número de inscrição no cartório. Essas informações já estão disponíveis, porém, só serão obrigadas a informar no próximo exercício, em 2019. Compreendo. Aquelas informações de rendimentos de caderneta de poupança, tem gente que às vezes acaba não incluindo elas na declaração. Ela pode acabar prejudicando esse contribuinte, ele pode ir para a malha fina se não declarar esses rendimentos? Sim, sim. Esse rendimento de carteira de poupança, rendimento da poupança, são os rendimentos isentos não tributáveis, né? Cuja aquela soma que eu falei agora há pouco de 40 mil reais. Isso. Então, esse rendimento ele precisa ser feito, né? Então, por exemplo, doação também, herança, precisa ser feito precisa ser informado de onde veio essa herança, quem fez, quem doou, precisa informar também para quem foi. Então, essas informações dos rendimentos, mesmo que eles sejam isentos, eles precisam ser declarados, precisam ser informados na declaração de ajuste, no imposto de renda. Bom, tem gente que diz assim, eu vou declarar logo meu imposto de renda assim que abre, porque a possibilidade dela receber essa restituição, caso ela tenha, nos primeiros lotes é maior, né? Sim, sim. A Receita Federal realmente ela prioriza as pessoas que se anteciparam, né? Embora também exista um critério também de idade, tá? As pessoas com mais idades, elas têm prioridade nos lotes das restituições, mas você entregando o quanto antes, você poderá sim receber nos primeiros lotes a sua restituição. Certo. Doações a fundos, né? Ela agora também é possível através do programa, né? Muita gente, inclusive, ainda tinha muitas dúvidas. Essa é uma forma de, por exemplo, a gente acabar beneficiando alguns programas que cuidam de crianças, descontando o imposto que a gente pagaria para a Receita Federal? Sim, sim. Inclusive, algumas instituições, esse ano, mandaram carta para os contribuintes, passando o seu número de CNPJ, para você poder fazer na sua declaração a transferência desse imposto que seria pago para essas entidades. Então, no programa já é possível, sim, você informar esses fundos de doações. Hoje, inclusive, essa alíquota fica em 3%, não é isso? Isso, 3%, exatamente. A alíquota máxima é de 3%. Perfeito. Quem não declarar, não informar a declaração no prazo, aí deve pagar uma multa que está quanto esse ano? A multa mínima, ela permanece o mesmo valor do ano passado, de R$ 165,74, e a multa máxima de 20% do valor do imposto devido. Então, é uma multa alta para você perder o prazo da declaração. Temos 9 dias, então é tempo suficiente de fazer a sua declaração, o seu ajuste e se livrar da multa, né? Que não é interessante para ninguém pagar multa. Por exemplo, a pessoa não conseguiu juntar todos os documentos que ela precisa para a declaração. É ideal que ela envie a declaração dela. Isso. Né? Mesmo que ela não tenha... Depois retifique, né? E depois faça uma retificadora, mudando as informações que foram feitas, tá? Ou acrescentando informações. Lembrando que essa mudança, ela tem que ser feita antes da notificação da Receita, né? Antes de haver notificação da Receita Federal pedindo as mudanças, essas mudanças precisam ser feitas. Não pode aguardar o tempo da notificação, porque aí você fica sujeito à multa. Uma pergunta só de um ouvinte aqui para a gente encerrar. O José Guerra pergunta como é a possibilidade de parcelar o pagamento do imposto. Tá. O próprio sistema, ele já abre a possibilidade do parcelamento do imposto em até 8 cotas no imposto de renda. Certo. Então, quando você faz a sua declaração, que você tiver imposto a pagar, no próprio sistema ele vai pedir para você informar se quer pagar em cota única ou quantas cotas você quer. Então, ali você vai colocando o número de cotas até 8 e com a possibilidade também de débito automático em conta. Agora, a primeira sempre é paga à vista, né? Isso não pode ser debitado. A primeira até o dia 30, até 30 de abril. Perfeito. Jário Santos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Até um próximo encontro aqui na CBN. Bom dia, muito obrigado.